Na nossa língua e antes do século XVII, fábrica era sobretudo a organização dos ofícios divinos no interior de uma igreja. Era um conceito com caráter sagrado. Na Idade Média, a principal atividade fabril era a indústria de construção. Na igreja de Santa Maria do Olival, em Tomar, os canteiros foram justapondo os blocos de pedra de acordo com um plano. A direção era do mestre de obras, mas cada pedreiro, para justificar o seu salário, marcava a pedra aparelhada com a sua sigla. A construção de igrejas e catedrais pressupunha já uma enorme concentração de esforços, interesses e técnicas. O mesmo se pode afirmar a respeito da construção naval. Um estaleiro é uma enorme fábrica, dispondo de várias oficinas, geralmente ao ar livre. Cada trabalhador tem a sua tarefa definida. Nos estaleiros de Vila do Conde, a tradição de construção naval em madeira permitiu verificar experimentalmente o sistema de trabalho e os problemas técnicos que se colocavam na construção de uma caravela quinhentista. Após o transporte, a madeira previamente preparada necessita de ser serrada e marcada. Junto à antiga alfândega, o desenhador risca a madeira, de acordo com o molde. O padre Fernão Oliveira, que escreveu no século XVI um tratado sobre a construção naval, chamou esta atividade Fábrica das Naus. O embaraçamento das cavernas era a operação essencial. O cavername é o esqueleto do barco, seja qual for o seu tipo. O das caravelas oferece uma imagem de rigor matemático, tanto no século XVI como na atualidade. No cavername, os carpinteiros de Enxó preparam a estrutura para o assentamento das madeiras de pinho, quer no interior, quer no casco ou invólucro exterior. A calafetagem é a operação que consiste em meter a estopa nas juntas das tábuas, cobrindo-as de breu, de modo a tornar as embarcações impermeáveis. Todas estas operações são executadas num sistema oficinal. Mas se a escala de construção cresce com a procura, então organiza-se a manufatura. Do ponto de vista da arqueologia industrial, Portugal é, como outros países da Europa, um país de industrialização antiga. Ainda que aqui o crescimento industrial moderno fosse lento, materializaram-se todas as etapas da industrialização. A origem das manufaturas proto-industriais, por exemplo, remonta ao período das descobertas. Segundo Figueiredo Falcão, secretário de Estado do tempo dos Filipes, entre 1497 e 1612, partiram de Portugal sucessivas esquadras comerciais e militares suportadas pelo Estado, que profizeram um total de 806 embarcações, uma média de 5 por ano. Tal facto pressupõe uma organização manufatureira de grande amplitude, a que estavam ligadas outras oficinas. Ainda estão por estudar os diferentes estaleiros que estiveram na origem deste surto manufatureiro. O mais conhecido é o da Ribeira das Naus, mais tarde denominado Arsenal da Marinha. A iconografia da cidade de Lisboa representa-o com frequência. Na iluminura do livro de Horas de Dom Manuel, o artista pintou-o com bastante realismo. É, pois, à volta do arsenal e da construção naval que os estudos sobre a proto-industrialização em Portugal se devem centrar. A Sala do Risco do Arsenal da Marinha, onde se desenhavam os barcos à escala natural, é um edifício que permite medir o grau de desenvolvimento técnico atingido na construção naval. As caravelas e as naus necessitavam de velame e dos cabos ou maçame. Em Lisboa, no século XVI, a coxa dos cabos era feita ao ar livre ou num edifício coberto, a cordoaria nova. No século XVIII, depois do terremoto, construiu-se uma nova cordoaria, à Junqueira, fundada pelo Marquês de Pombal e mandada construir pelo Marquês de Angeja. A importância da cordoaria é tal
que, para além de Lisboa, ela estava espalhada um pouco por todo o país, mas principalmente em Coimbra, Santarém e Moncorpo. Mas as embarcações das descobertas eram também armadas. Os primeiros canhões foram montados por mestres forjadores das ferrarias de El Rei. No tempo de Dom Manuel I, foi construído o arsenal do exército junto ao cais dos soldados. Aí se fundiam os canhões de bronze, que marcaram pela sua qualidade uma etapa fundamental da técnica metalúrgica em Portugal. A 500 anos de distância, essas obras-primas da arte da guerra são também apreciadas pelos seus elementos artísticos. Mas os portugueses, na esteira dos italianos, desenvolveram a tecnologia da brocagem e da estreagem da alma interior dos canhões, iniciando uma nova era na artilharia. Do século XVII ao século XIX, as fundições de baixo e de cima continuaram a fabricar essas armas mortíferas, omnipresentes na expansão e na defesa das conquistas ultramarinas. Fabricavam também espingardas. Quando se começou a utilizar a artilharia de ferro fundido, montaram-se altos fornos na foz do Alge para a fundição de canhões e de balas. Esta viragem ocorreu no tempo de Dom Pedro II, em 1692. Na gravura de Lisboa da Biblioteca de Leyde existe uma imagem da Casa da Pólvora, perto da fábrica dos canhões. A indústria de canhões pressupôs sempre a indústria da pólvora. Era a explosão da pólvora que arremessava os pelouros, fossem pedra ou de ferro. Nos princípios do século XVII, construiu-se nas proximidades da fábrica de armas de Barcarena, que havia sido fundada por Dom Afonso V, a fábrica de pólvora movida por energia hidráulica. Inicialmente, as galgas deviam ter sido movidas por motores hidráulicos horizontais. A água era represada num grande tanque. 4 enormes rodízios colocados em estruturas gigantescas de pedra aparelhada moviam os engenhos. Entre 1690 e 1729, a fábrica foi reedificada e ampliada pelo holandês Kremer. Foram instaladas novas rodas hidráulicas, agora verticais, que moviam as galgas do encasque das matérias-primas. A sua grandiosidade é atestada por esta planta dos princípios do século XIX, já depois de ter sido comprada pelo rei Dom José em 1750. Como a pólvora do Estado passou a ser produzida só em Barcarena, a antiga fábrica de Alcântara passou apenas a refinar o salitre e o enxofre necessários ao seu fabrico. Os vestígios da época manufatureira que ainda persistem em Portugal deveriam ser alvo da atenção das entidades públicas, pois merecem ser defendidos para o futuro. Após a restauração de 1640, a criação de novas manufaturas integra-se num outro contexto histórico-económico, o mercantilismo. Do tempo do conde de Ericeira, persistem estas velhas ruínas da manufatura de lanifícios na Ribeira da Carpinteira. Da época de Dom João V, subsistem ainda estruturas da Real Fábrica de Víveres de Coina e da Fábrica de Cortumes de Povos. Esta unidade, próxima de Vila Franca de Xira, foi fundada em 1726 por João Mendes Faria, mantendo-se praticamente intacta até hoje. Estava integrada numa propriedade agrícola e produzia no seu pombal o estrume necessário à curtimenta dos couros. Foi, no entanto, a fábrica de sedas do Rato, fundada entre 1735 e 1740 pelo francês Robert Houdin, que se tornou a matriz de outras manufaturas que se viriam a estabelecer na capital e no país. Junto ao Rato, nas Amoreiras, o Marquês de Pombal mandou edificar um parque manufatureiro,
composto de novas fábricas e de um bairro de 472 casas para fabricantes, o Real Colégio das Manufaturas. Algumas dessas habitações ainda existem, mas estão ameaçadas pela especulação imobiliária. Outras foram reaproveitadas para estabelecimentos industriais na primeira metade do século XIX, estando também em perigo de desaparecer. Parques deste tipo foram igualmente construídos no resto da Europa, mas à volta da fábrica da Seda do Rato e da Mãe de Água estabeleceu-se um plano organizado de desenvolvimento manufatureiro do país, que chegou a ser financiado pela Junta da Administração da Real Fábrica das Sedas e Obras das Águas Livres. Foi do Real Colégio que saíram outras indústrias que a toponímia por vezes revela. A de Chapéus estabeleceu-se perto de Pombal, na Quinta da Garamela, e foi fundada por Alvará Régio de 1759. Na Covilhã, com as pedras do castelo, foi edificada a Real Fábrica de Panos em 1769. O seu núcleo principal era a tinturaria. Com as obras de readaptação do edifício para a universidade, foram descobertos importantes vestígios das casas dos tintes. Nelas se instalará brevemente um museu. Na mesma ordem de ideias, surge a Real Fábrica de Lanifícios de Porto Alegre, cuja história marca o desenvolvimento da indústria no Alto Alentejo. Para a manufatura de Porto Alegre, o Marquês entregou o Colégio dos Jesuítas, devoluto desde a expulsão da Ordem. Nos princípios do século XIX, um novo corpo mais funcional que o antigo edifício religioso foi adoçado ao primeiro edifício. Na Marinha Grande, o rei Dom José restabelece a velha fábrica de John Beer em 1769. Dá grandes privilégios para a utilização das lenhas do Pinhal do Rei, nos seus fornos de vidro. O Palácio de Guilherme Stephens e os jardins estão hoje classificados como imóvel de interesse público. Estes documentos de que nos servimos, em ruínas, ou eventualmente recuperados, como a antiga fábrica de chapéus de Jacome Raton, na atual Rua do Século, são testemunhos monumentais de uma época em que a mecanização não penetrara ainda na estrutura económica portuguesa. Não cabendo aqui analisar em pormenor estas marcas do património industrial, é necessário, todavia, entender a sua complexidade. Se a fábrica é, em geral, considerada o monumento da civilização industrial, ela não é pela arquitetura, ainda que seja este o seu aspecto mais reconhecido. É no interior do espaço fabril que se processam as grandes transformações que definem os sistemas de elaboração próprios de cada época. Do século XVI ao século XVIII, desenvolveu-se o sistema doméstico de produção, cujos últimos vestígios vivos foram reintegrados no Parque Natural da Serra da Estrela. Em Meios, uma velha oficina fabricava cobertores. Pertenceram a um negociante fabricante que conseguira reunir, sob o mesmo teto, uns 8 tiares. A lançadeira tipo Key é acionada pela mão humana, num jeito característico.
Na comunidade, cada casa tinha o seu tear. A lã era guardada num armazém comunitário. A fiação e os acabamentos eram domésticos. Algum capital é que permitia organizar oficinalmente a tecelagem. Nas cidades portuguesas, onde a manufatura se havia centralizado, era possível encomendar fabricos a tecelões, que trabalhavam a domicílio para a casa-mãe. Todos tinham o seu número registado na habitação. O espaço estava organizado em função de uma especialização urbana. Embora datando de 1946, devido à iniciativa de Manuel Celestino Peixeiro e dos irmãos Finos, a manufatura de lanifícios de Porto Alegre reproduz, na atualidade, o que se passaria na manufatura de tapeçarias de Tavira, fundada no século XVIII. A diferença radica na inovação tecnológica de um ponto característico que tem viajado pelo mundo. Aproveitando espaços da Real Fábrica de Lanifícios do tempo do Marquês de Pombal, a organização do trabalho é a de uma manufatura deste tipo. Num mesmo espaço, concentram-se as trabalhadoras. Há divisão do trabalho. As operárias ocupam um posto e têm funções distribuídas. A relação faz-se sempre tendo como princípio o tear vertical. Executam-se os pontos com as cores escolhidas, apartadas durante o estudo dos cartões. O desenho ocupa um lugar central. Informa a magia dos dedos. Só com a Revolução Industrial foi introduzido o sistema fabril. Em Portugal aconteceu pela primeira vez em 1794. Foi em Tomar. Jacques Raton e Timóteo Verdier conseguiram privilégios para o fabrico de fio de algodão por meio de mecanismos hidráulicos. Estes eram movidos pelas águas do Nabão, tal como a turbina moderna aciona através da produção de eletricidade, as fiações e os teares atuais. A natureza e a velocidade deste tear nada tem a ver com os teares de pau e o trabalho da mão das antigas máquinas. É mecânico. A lançadeira volante é movida por mecanismos que parecem revólveres. O espólio conservado por sucessivas administrações mereceria ser tratado num espaço museológico. O arquivo deveria ser uma fonte para o estudo da industrialização portuguesa. As concentrações fabris são já uma realidade a partir de 1840, tanto no norte do país como no sul. Um local especializa-se numa determinada indústria. Instala-se a concorrência. Alenquer é disso um exemplo. Em menos de 50 anos, 4 grandes fábricas instalam-se na Ribeira de Alenquer. A da Romeira, fundada em 1872, beneficiava da água do rio. O proprietário José Lopes aderiu depois à era do vapor. Construiu o seu palácio e casas para os técnicos, na colina sobranceira à fábrica. Uma outra fábrica que nasceu da vontade de 2 técnicos que trabalharam na Romeira, quando se fundou em 1889, prescindiu da energia hidráulica. Por curioso que possa parecer, nela elaboram ainda fiações de carruagem descendentes da 3ª geração da fiação de Crompton, que marcara um novo impulso na industrialização britânica.
Na Covilhã, as fábricas foram-se localizando de acordo com o declive nas ribeiras. Primeiro na de Goldra, a exemplo da montada por Simão Pereira da Silva nos princípios do século XIX. Depois na Carpinteira, a exemplo da fábrica Campos Melo. Uma das características morfológicas da unidade fabril da Covilhã é a dispersão das oficinas pertencentes ao mesmo proprietário. A irregularidade do terreno era uma das razões. A tendência foi para a verticalização e para a disposição das oficinas de acordo com um plano funcional, onde a mecanização estabelecia os elos. A tendência é para a automatização de todo o espaço fabril. Na fábrica de ácido sulfúrico no Barreiro, todas as operações estão interligadas. Alimentação dos fornos, queima da pirite. Mas a fundação da Companhia União Fabril no Barreiro, devida a Alfredo da Silva em 1907, representou um facto novo na industrialização portuguesa. Ocorreu a partir de então uma concentração de indústrias de diferentes tipos num processo vertical e horizontal. Com ela assistimos à criação do primeiro parque industrial português, próprio da era do consumo. A civilização passou a ser uma conquista da indústria. O próprio conceito de fábrica extravasa para campos, de onde tinha estado arredado até então. Penetra nos equipamentos públicos. O prestígio da fábrica ganha o abastecimento de água ao domicílio, através do vapor. A iluminação pública requer uma fábrica. Em 1847 surge a fábrica de gás da Boa Vista. A própria produção de energia elétrica está ligada ao sistema fabril. Penetra ainda na escola. Não seria necessário reproduzir o modelo da fábrica para a continuação do sistema? A Escola Industrial Marquês de Pombal é disso um exemplo. Num edifício, ministravam-se as aulas teóricas de acordo com a pedagogia em voga. Nas oficinas, uma mini-fábrica mecanizada, os alunos aprendiam os gestos e as atitudes que deveriam vir a ter quando saíssem da escola para o mundo do trabalho.